Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. Nosso podcast recebe hoje o presidente reeleito do Partido dos Trabalhadores, Léo Bulhões. Hoje vamos discutir democracia, instituições, redes sociais, direito constitucional e a recente viagem de Léo a Cuba, um país que está sempre no debate político brasileiro. Léo Bulhões, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, eu quero agradecer o convite, em nome do Partido dos Trabalhadores aqui de Caruaru. Sei que é uma satisfação vir à SES sempre. A gente tem uma relação muito grande aqui com a universidade, Trabalho com a senadora Tereza Leitão, através de emendas. A gente sempre tem ajudado muito e entendo que o curso de Direito é um curso de excelência aqui para a nossa região do Agreste. Fico muito feliz de ver projetos como esse, Rochelle, funcionando, colocando em prática essa comunicação mais fluida, que as pessoas possam compreender mais, ter uma possibilidade de ter outros canais de formação. E estou aqui à disposição de você e de toda a turma do Direito e toda a SES para a gente conversar, trocar uma ideia e aquilo que eu puder contribuir com o debate, ficarei muito feliz de fazer isso, porque eu acho que isso faz parte também da nossa função, enquanto militante, ativista político, difundir as nossas ideias, difundir os nossos trabalhos, aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente pretende conquistar para esse país. E estou aqui para isso. Obrigada. Podemos começar? Léo, vamos começar para esse primeiro bloco. Falaremos sobre democracia e polarização. O Brasil vive uma polarização política muito intensa. Na sua visão, essa polarização fortalece o debate ou enfraquece as instituições? Eu primeiro quero contextualizar essa afirmação. O debate sobre polarização não me parece que é algo recente no Brasil. A gente tem um debate sobre polarização há muitos anos. Inclusive, se você for pegar a primeira eleição que Lula participou contra Fernando Collor de Mello, sim, nós já tínhamos uma polarização. De lá para cá, a gente manteve esse espaço. O Brasil é um país muito plural, um país muito desigual, e nessa desigualdade você encontra ali aqueles que têm muitos recursos e aqueles que não têm quase nada. Então essa desigualdade gera um debate de polarização. É natural que isso aconteça quando você tem um país democrático, organizado, instituições ou organizações que defendam a classe trabalhadora. Então, essa polarização vai existir. Então, o Brasil sempre, nos últimos, pegar de 89, das eleições de 89 para cá, é muito comum você ver a polarização de pelo menos 30% defendendo esse ambiente mais progressista, mais à esquerda, e 30% defendendo ali os setores mais conservadores da sociedade. E no meio disso tudo, a maioria dessa é uma classe média que sempre migra para um lado ou para o outro, dependendo dos projetos que são apresentados. Estou dizendo isso para desmistificar um pouco sobre a coisa da polarização atual, contra o... Sim. Que se diz que é uma polarização do PT com o grupo bolsonarista, o bolsonarismo no Brasil. Talvez a grande diferença, Rochelle, que eu enxergue desde 2018, na verdade começou ali em 2017, quando começaram a inflar Jair Messias Bolsonaro, é que hoje não existe um debate sobre projeto nacional. Certo. O debate existia, o PT apresentava uma proposta de projeto nacional para a sociedade, defendendo o interesse da classe trabalhadora, a maior distribuição de renda, um debate que fazia com que você tivesse mais dignidade para esse setor da população, para esse nível da população. E você tinha uma direita, centro-direita e direita, que era comandado pelo PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, que ele era comandado por esses caras, por Alckmin, que hoje é o vice-presidente de Lula, por José Serra, por Aécio Neves. E esses caras, por mais que existisse um discurso duro contra o PT ou contra aquilo que o PT defendia, eles também apresentavam um projeto nacional neoliberal, por exemplo, diminuir recursos das universidades federais, de Estado mínimo. Então, havia um debate sobre o Estado, como você quer planejar e governar um país. A polarização hoje ela é pobre, Você tem uma polarização que ela discute muito questões comportamentais,
um debate que foge um pouco sobre o planejamento. Se você perguntar às pessoas hoje que defendem essa ala mais à extrema-direita, é difícil você ver qual é o... Eles colocam oposição ao que o PT defende como projeto, sabe? Mas não apresentam um projeto para o país. Você não tem um projeto. Qual é o projeto? É privatizar? Você vê agora aí, né? Uma situação recente, a privatização da refinaria da Petrobras, dos dutos de distribuição de combustível. Hoje o presidente Lula tenta baixar os combustíveis da Petrobras, mas quando chega nesse setor que foi privatizado, né, no governo do Bolsonaro, você tem um comando privatista aí que não permite e que joga algumas falácias, né? O Brasil é um país que a produção do seu petróleo e de combustível, você não teria necessidade de aumentar como os postos de combustível estão aumentando. Inclusive, hoje, eu dei entrada no Ministério Público, aqui em Caruaru, para que seja investigado esse cartel dos combustíveis que está aumentando, assim, sem nenhum argumento plausível, sem nenhum dado científico que comprove a necessidade desse aumento absurdo que foi dado nesse último período de 20 dias. Não é a guerra do Irã contra Estados Unidos e Israel que geraria esse aumento ainda dos combustíveis. Ainda, pode ser até que gere mais na frente. Mas hoje não é justificável esse aumento. Então, esse tipo de diferenças que a gente encontra no que a gente chama de radicalização. Mas eu me refiro a uma politização que torna o adversário como inimigo. Sim. E entra nesse aspecto, né? Porque entra no ad hominem, né? Você, em vez de criticar o projeto de sociedade, visão de mundo, você agride o indivíduo. Um exemplo disso foi Guilherme Boulos, né? Na eleição para São Paulo, o Homem da Montanha lá, como é que é o nome dele agora? Eu esqueci. Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal inventou uma mentira absurda de que o Guilherme Boulos era usuário de cocaína. Isso. Inventou um laudo, né? E depois agora está sendo processado, né? Inclusive ele está impedido por 2 processos aí de concorrer a qualquer tipo de eleição. E é esse tipo de falta de argumento sobre projeto de sociedade que a gente está vivendo hoje é muito perigoso, porque as pessoas estão se baseando em vontades individuais e talvez compromissos morais, não percebendo que esses compromissos morais, eles são seus, são da sua família, são universais, inclusive, né, que você precisa defender, como você precisa defender o direito das pessoas, tem um limite, o meu direito acaba quando começa o seu. Verdade. Então, quando você chega num país desenvolvido, por exemplo, as pessoas não se preocupam como o outro se veste, não se preocupam como... E no Brasil, a gente ainda está muito longe desse processo, sabe, de construção de sociedade. Então, eu penso que isso também é muito correto que você coloca, que a discussão deixou de ser uma discussão sobre projeto e começou a ser uma discussão para atacar o indivíduo. E isso aí faz muito mal à democracia, faz muito mal à sociedade. Fragiliza, né? Fragiliza demais. Não é se eu sou casado com a minha esposa ou se eu fosse casado com um homem que vai mudar a minha capacidade de construir política, de construir um projeto social ou construir um projeto de sociedade. Então, a gente está muito perdido nisso e sinto muita falta, tá? Eu fui da União Nacional dos Estudantes na época que o governo Fernando Henrique Cardoso queria privatizar os setores de pesquisa e extensão da universidade, porque o ministro da Educação dizia que era muito caro desenvolver tecnologia, que era mais barato comprar de fora. E hoje a gente sente essa dificuldade com a desindustrialização do país, em que tudo a gente tem que comprar de fora, a gente vende a matéria-prima e tem que comprar o produto, né, qualificado, produto... Você compra um celular, você compra tudo de fora, porque a gente deixou de produzir muita tecnologia, porque foi dito que não era importante as universidades desenvolverem. E quem desenvolve não tem jeito, nesse aspecto, na sua grande maioria, mais de 90%, são as universidades públicas. E aí não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, enfim, é através das Forças Armadas, é através dos setores das universidades federais, universidades estaduais, elas, em sua maioria, que têm esse custo que é muito grande, que a maioria das universidades privadas não consegue alcançar, porque o custo da ciência é muito alto. Às vezes, para você desenvolver uma pesquisa nova, você demora 5, 10 anos. Isso. E os recursos que chegam na universidade privada
são muito escassos para você conseguir desenvolver projetos desse tamanho ou esperar tanto tempo para que os resultados apareçam. Um grande período aí de cortes, né? Exatamente. Ainda teve isso, né? Que, enfim, podemos falar sobre isso mais na frente. Na sua opinião, Léo, a política brasileira hoje está mais baseada em ideias ou narrativas? Ideias ou narrativas? Tem narrativas que também são ideias. É outra coisa, né? É tratar dos termos, né? Narrativa sempre houve também. Agora, é isso que eu estou falando. Quais são as ideias? Eu acho que a gente na esquerda, e acho que a gente é muito penalizado por isso. Quando vai para um debate na comunicação, por exemplo, é muito mais fácil de você dizer o seguinte: eu não voto na esquerda porque a esquerda é a favor do aborto. Isso não é uma verdade, inclusive, né? Tem muita gente de esquerda que não é a favor do aborto. A maioria das pessoas filiadas ao PT são católicos, são religiosos, são cristãos, são contra o aborto. Uhum. Então, essa é uma falácia, uma mentira. Se fala, mas é isso, é para você o poder de convencimento através das pautas morais. Mas o que eu falo é a mesma coisa, assim, se você não tem projeto, você vai tratar de narrativa, e a sua narrativa, normalmente, ela é acusatória. Você vai apresentar um argumento, dizer, não é dizer que você é bom, é dizer que o outro é pior que eu. Uhum. E olha, aquele cara é muito pior do que ele. Aquele cara é ruim, aquele cara não presta, aquele político não é bom. Então vote em mim. Isso é vazio, né? Você não tem... não tem política. E as pessoas vão entrando nesse desmerecer o outro para parecer nesse redemoinho aí, nessa confusão. E não conseguem perceber que elas têm que se preocupar muito mais com o que faz a vida dela ser melhor ou não. Então, é questões sobre o trânsito, questão sobre, enfim, direitos trabalhistas, é questão sobre melhoria na legislação, no caso de quem vai, né, para o campo do direito. Então, por que essas coisas não estão sendo discutidas mais profundamente, sabe, sobre o debate do país? Reforma política, reforma administrativa, são questões que isso mudam de fato a vida das pessoas. Discutir política é bom, não é ruim discutir política. Então, se as pessoas pensam que política é ruim, venha fazer política. Se você é pessoa boa, você quer mudar as coisas no seu país, não deixe com que a galera que está dizendo que a política é ruim permaneça se eternizando política. Porque se é tão ruim, porque eles estão se eternizando na política. Por que os seus filhos e netos entram na política? Né? Então, se a política é tão ruim e é tão nefasta, faz mal às pessoas, por que eles se perpetuam? Essa é algo que as pessoas precisam se perguntar mais. A disputa hoje ela ocorre mais no campo da comunicação do que na construção de políticas públicas. Perfeito. É muito mais, né? Muito mais. É o que tem guiado, inclusive, os rumos do país. É claro que isso é muito importante, a comunicação. Quanto mais ela for democratizada, melhor. E aqui vocês dão um exemplo muito positivo disso. Eu estar aqui sou um exemplo que, para mim, é muito positivo isso para a SES. Para nós também. Saber que existem canais de comunicação, instrumentos de comunicações que permitem com que as ideias sejam debatidas. E isso é fundamental para a nossa democracia. Certo. O senhor acredita que o Brasil vive hoje uma crise política ou uma crise institucional? Eu acho que vive as duas coisas, né? Crise política e institucional. Ela vive uma crise política porque existe uma defasagem no compromisso político. Você vê muitos quadros políticos ali, principalmente da extrema-direita, que não tem projetos, se você for pegar ali. Ultimamente, as pessoas podem até acompanhar isso no Instagram. Tem alguns canais, alguns perfis de Instagram que têm exposto os políticos da extrema-direita e colocado quantos dias foram trabalhar, quantos projetos apresentam. Aí é um negócio sofrível, assim, sofrível. A quantidade de projetos que eles apresentam são raridades, os deputados que têm apresentado projetos. Então, assim, existe essa defasagem na política e as instituições, há uma fragilidade porque elas, por muitas vezes, foram coniventes com determinados processos. Eu acho que esse último período agora, a gente deu uma fortalecida. Eu acho que as instituições um pouco que acordaram depois do 8 de janeiro, né, que tentaram quebrar, né, e quebraram, destruíram um patrimônio nacional, um patrimônio que é nosso, que é meu, que é teu, que é de toda a população brasileira. É criminoso, pedindo uma intervenção militar, que a verdade é isso, não tinha velhinhas com Bíblia debaixo do braço. Tá? Eu acompanhei a maioria dos processos, esses processos são públicos, vocês que são de direito têm acesso a isso, vocês podem pegar ali, tem todos os encontros dos juízes com as pessoas que participaram lá, elas dizendo, não estava fazendo nada, fui rezar,
E quando você pega o processo, tá lá a pessoa jogando pedra, tá lá, assim. E não adianta mentir para a justiça, né? Eles mesmos registraram, assim, eles mesmos construíram provas contra si. E é por isso que eles foram condenados. Aí fala, porque a condenação foi muito alta. Como que você não dá uma condenação alta para quem busca acabar com a democracia do próprio país? Sabe? É muito perigoso você não... Porque se você não dá uma punição alta, depois do 8 de janeiro ia ter lá 8 de março, 8 de julho, sabe assim? Então, da mesma lógica que se usa no direito para que crimes hediondos tenham cada vez umas sentenças maiores, serve a mesma coisa para a manutenção da democracia. Se você não garante ali que você tenha uma pena dura para essas pessoas, isso ia acontecer de forma recorrente. E essa crise constitucional acaba diretamente comprometendo as regras democráticas. Exatamente. Então, assim, o 8 de janeiro ajudou muito a essas instituições repensarem os seus papéis, sabe? Tanto o legislativo, principalmente o judiciário, que se tornou mais rígido. Aí vão dizer, porque o Supremo... As pessoas precisam entender que o Supremo não é só o caso do Jair Bolsonaro. E o Supremo, ele atua de forma bem diferente sobre diversos aspectos. Inclusive, quando o Supremo vai tratar sobre questões relacionadas ao trabalhador e ao sindicalismo, ele é extremamente conservador. Né? Diferente das posições que tomaram contra o conservadorismo dessa turba aí de Bolsonaro, que tentou, de fato, né, tomar o país. Né? Perdeu as eleições e simplesmente, deliberadamente, entendeu que o Exército teria que tomar o país novamente, além de tentarem construir um plano para tentar assassinar o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin, e o até então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era Alexandre de Moraes. Então, assim, as pessoas não podem naturalizar isso. Não podem achar que é normal, né, no Brasil, montarem um plano, militares montarem um plano para assassinar o presidente, o vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não é normal. E a legislação é muito clara. É tentativa. Né? O que se pune é a tentativa de golpe. Não se pune o golpe. Até porque não se depois do golpe você não tem mais as instituições que possam operar o direito para punir ou não. A primeira coisa que eles iam suspender seria o Supremo Tribunal Federal ou não. Ou eles não iriam suspender o Supremo Tribunal Federal, ou eles não iam acabar novamente com o Legislativo Federal, a Câmara Federal, o Congresso. Então, por isso que a legislação é muito clara nesse sentido. A tentativa é que precisa ser punida. Porque você não pode punir o que já foi executado, porque você não tem como punir, você não tem justiça, você não tem mais os instrumentos que você poderia julgar, né, com todas as garantias. Mas você não poderia julgar se já tivesse dado o golpe. Verdade. Vamos falar agora um pouquinho sobre Brasil e Cuba. O senhor esteve recentemente, agora viajar para Cuba, um país que sempre aparece no debate político brasileiro, muitas vezes de forma bem polarizada, né? Depois dessa experiência recente em Cuba, qual foi a maior diferença institucional que o senhor percebeu entre o sistema político cubano e o sistema democrático brasileiro? A maior diferença institucional? Isso. São sistemas completamente diferentes, né? Lá é um sistema de partido único, né? O Partido Comunista Cubano, ele governa desde a Revolução, né? Que foi em 59, salvo engano. Cuba era um país que era literalmente o quintal dos Estados Unidos. Ele servia lá, porque nos Estados Unidos, nessa década de 50 para 60, tinha regras muito rígidas com relação à bebida, à prostituição, cassino, jogos, né? Então, tudo isso era proibido nos Estados Unidos e aí eles utilizavam, né? A elite estadunidense utilizava Cuba para ser esse local das festas dele lá. Tem até um filme, máfia, uma trilogia que fala bastante sobre isso, Poderoso Chefão, não é isso? Pois é, exatamente. Eu ia acabar de falar agora, inclusive o chefe da máfia de Chicago, como é? Al Capone teve em Cuba, tinha residência em Cuba. Esses caras conviviam lá, né, no regime de Fulgêncio Batista, quando houve a tomada de poder, né, por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara, esses caras que tomaram o poder para dizer que a Cuba precisava de soberania, precisava ter um Estado lá, e a partir daí eles construíram um Estado. A diferença
muito grande, porque é um regime fechado. Você tem que participar dos processos de direção por dentro do partido, assim como é também o Partido Comunista Chinês. Lá da mesma forma, você participa dos congressos, você tem que se organizar no partido, e por dentro do partido é que você ascende para participar, né, de ser um dirigente de província, de você ser um dirigente lá que vai participar da organização nacional, e eles, a partir daí, é que eles tomam as decisões de mudanças da Constituição. Não é uma cúpula, né, que não é o presidente que vai tomar as decisões, mas é de um partido único que está lá participando. Isso não é, Rochelle, de nenhuma forma, algo que você percebe que o problema deles não é esse. Eles não tratam isso como um problema, porque só o partido único. É claro que tem gente que faz esse tipo de crítica, claro, normal, porque eles estão muito perto dos Estados Unidos, e a influência dos Estados Unidos está muito grande lá, porque há hoje uma mudança na legislação de Cuba que permite com que cubanos e filhos de cubanos possam abrir comércio hoje em Cuba. Então, isso permite com que haja uma troca de informações, de contatos. O cara está num país que sofre há 67 anos um bloqueio econômico, que foi ampliado agora. Então, você não tem acesso a muitas coisas, né? E você vê alguém chegando dos Estados Unidos dizendo que lá tem acesso a tudo. Abre parênteses. Se você tiver dinheiro, então, fecha parênteses. Então, é claro que há um encantamento por isso, né? Por você ter acesso aos bens materiais mais básicos que você hoje não tem em Cuba, mas não é porque o governo comunista não quer que você tenha. É porque os Estados Unidos, no bloqueio, determina que nenhuma empresa que comercialize com Cuba pode comercializar com países que têm relação bancária com os Estados Unidos. Então pode ser até a Espanha. Vamos lá, a Espanha quer mandar, sei lá, refrigerante. Quer mandar refrigerante para Cuba. Ela não pode mandar refrigerante para Cuba porque a economia dessa empresa muito provavelmente tem relação com um banco que faz transferência de banco com algum banco dos Estados Unidos ou com alguma bandeira dos Estados Unidos, American Express, Citibank, esses bancos. Então, se tiver essa relação econômica, todas essas empresas são proibidas e deixam de operar nos Estados Unidos. Então, ninguém vai querer deixar de operar nos Estados Unidos, que é um grande consumidor do mundo, para atender uma população muito pequena, né? Que é de Cuba ali, acho que algo em torno de 30 milhões de habitantes, né? Todo o país. Então, você tem essa dificuldade. Em relação ao Brasil, é isso. Nós temos uma democracia aberta, né? Dados de ontem, inclusive, né? Hoje é dia 18, 19? 18, né? Vou falar porque eu não sei quando vai ao ar, mas hoje é dia 18. Ontem saiu um dado muito importante, que o Brasil hoje se consolida como uma das maiores democracias do mundo, passando inclusive dos Estados Unidos, né? Nós estamos acima de uma média global, muito importante esse dado, que mostra que as instituições voltaram a funcionar, que resistir a essas pressões Trump também ajudou o Brasil a colocar o Brasil numa posição melhor. Então, é claro que são regimes diferentes. Agora, da mesma forma que lá tem debilidades, lá tem virtudes que a gente não consegue encontrar com facilidade aqui, por exemplo, no projeto educacional deles. É absurdo você encontrar uma pessoa paupérrima, mas que tem um nível de consciência sobre a realidade do país e do mundo que é surreal. Assim. Eu fiquei chocado com isso. Esse seria um dos principais aprendizados para o que o Brasil poderia tirar da experiência cubana? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu penso que os governos precisam se preocupar mais com isso, sabe? Sobre um nível de consciência política. Isso não tem a ver com lado, né? Não tem a ver com escolher um lado ou uma ideologia. Tem a ver com a compreensão de mundo, saber como é que o mundo se comporta, como são as outras democracias, como é a história que construiu e consolidou a democracia brasileira. Eu acho que as pessoas precisam saber disso, é necessário saber disso para a gente não ter retrocessos no processo da construção e fortalecimento da democracia do nosso país, sabe? Então, se a nossa população tiver projetos, se o projeto nacional nosso de educação, se o projeto nas universidades colaborar com isso, eu tenho certeza absoluta que
O povo brasileiro ele vai entender muito mais, vai compreender mais o que é essa identidade nacional do nosso povo, vai entender mais os símbolos nacionais, não só por uma briga entre lados, né? Achar que a bandeira brasileira pertence a um grupo político, que ela não pertence, né? É um símbolo nosso, eu tenho muito orgulho na minha bandeira brasileira. Estou com ela aqui, inclusive. E eu penso que isso, são regimes diferentes, não tem como a gente comparar, mas é interessante você poder ver esses outros regimes e que sim, que tem dificuldade, como no Brasil também temos dificuldade, e que o que eu digo a tu nesse momento é o seguinte: vá e veja, e se impressione. Né? Se impressione com as desigualdades. Aí fala, porque tem muito lixo. Se eu for na Vila do Aeroporto aqui, também nas zonas de bolsões de pobreza, nós vamos ver também, sabe? Então tem muita coisa da propaganda. Não tem Coca-Cola em Cuba? Tem Coca-Cola em Cuba. Não tem internet em Cuba? Tem internet em Cuba. Você faz chamada de vídeo. Inclusive, nós conversamos, o senhor estava em Cuba. Pois é, exatamente. Então, assim, tem várias coisas que a propaganda, né, anti-regime cubano leva para sociedades democráticas, enfim, que são chocantes quando você chega lá. Você fala, não é possível. Né, que tanta coisa que falam, que quando você chega lá, assim, as pessoas têm acesso. Mas é isso, eles estão num regime absurdamente brutal. Né? Os Estados Unidos colocam eles numa condição autoritário, né? Dificílima. E esse último momento, mais difícil ainda, que é quando foi sequestrado o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Não morro de amores por Hugo Chávez, tá? Não tenho... Acho, inclusive, que eu concordo muito com o presidente Lula nesse aspecto. Tem muitas dúvidas sobre o último processo das eleições venezuelanas, mas isso não dá direito a um presidente de uma outra nação invadir o seu país, pegar o seu presidente e levar embora para julgar por um crime que ele dizia que era por narcotráfico, né? E depois disse que não, que era apenas uma questão de petróleo. Então, a gente precisa estar muito atento a essas coisas também, porque da mesma forma que aconteceu lá, eles podem dizer que aqui também é a mesma coisa, que é o debate que eles querem fazer agora sobre criminalizar como narcotraficantes os PCC, Comando Vermelho, que são criminosos, tem que estar preso. Bandido bom é bandido preso mesmo, que tem que ser julgado, que tem que ser condenado. Agora, chamar isso de terrorismo abrir as portas para que os Estados Unidos possa atacar nossa soberania nacional, da mesma forma como ele fez na Venezuela, ou quer fazer em Cuba, ou em qualquer lugar, né, que ele ache que dê na telha que tem que fazer isso, porque eles têm interesses econômicos. O interesse dos Estados Unidos é cuidar do estadunidense. A gente não pode se encantar, dizer, claro que tem muita coisa da cultura deles que nós... que veio para o Brasil e a gente tem muita referência nos Estados Unidos, óbvio, ninguém é louco de dizer que não é. Agora, não pense que eles estão preocupados conosco. Não pense que eles estão preocupados com o povo brasileiro, não pense que eles estão preocupados com a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, pelo contrário. O estadunidense pensa no estadunidense. Né? E é estadunidense, tá, gente? Não é o americano, não. O americano somos todos nós. Então, é isso. Alguns críticos apontam Cuba como um modelo muito autoritário. Outros ainda apontam que destacam avanços sociais. Como o senhor acredita que seria um equilíbrio dessas duas leituras? Eu passei 13 dias lá agora, né? Eu não entendo o regime como um regime autoritário. Eles têm a sua legislação e as pessoas respeitam isso. A sensação de segurança é absurda. Você anda em ruas, inclusive em períodos de apagão, você anda em rua, mas você não se preocupa. Você não ouve falar que o cara foi assaltado, você não ouve falar que alguém foi morto. É muito bom destacar isso. Você não ouve falar nada disso, não existe isso aí, porque eles sabem que aí é isso. Se fizer uma besteira dessa, você vai preso e acabou, meu amigo. Não tem boquinha, não tem conversinha, não tem... jeitinho, pesado. Né? Nisso eles são muito linha dura. Então, eu acho que essa é a questão importante, sabe? Sobre eles nesse sentido. De que forma eles tratam isso. Né? Que o regime é duro, acho que nesse sentido. E eles são muito educados. Do mais pobre, as pessoas que hoje estão na classe média cubana, né? Com gente de mais rica. Eu só conversei com uma vez, inclusive ele era bolsonarista, né? Ele defendia Bolsonaro aqui no Brasil. Foi uma conversa até engraçada, assim. No final disse,
Me apresentei falando com ele lá, com o cubano. E eu disse, eu sou presidente do Partido dos Trabalhadores na minha cidade. Ele ficou meio chocado. Mas foi de boa também. Eles são muito educados também, mesmo no debate político, assim, não estão fazendo como no Brasil, de perder a razão e tal. É bem interessante. O Brasil hoje tem um sistema multipartidário e eleições competitivas. O senhor acredita que a pluralidade partidária ela é essencial para a democracia? Acredito, sou a favor, mas eu penso que no Brasil a gente precisa diminuir a quantidade de partidos. Virou um grande negócio, né? Virou uma indústria a criação de partidos. Os partidos eles precisam ter um programa que você se identifique com o programa do partido. O que acontece hoje? Vários partidos são criados para simplesmente captar fundo partidário e fundo eleitoral. Virou um grande negócio. Presidentes nacionais, presidentes estaduais receberem... Presidente municipal não, tá, gente? Presidente municipal não recebe, eu não recebo salário. Fui da direção estadual do meu partido, também nunca recebi um centavo de salário, não recebo para cumprir minha função como presidente do PT. Né? Às vezes as pessoas até podem achar que não recebe nenhum. Pelo contrário, a gente paga até mais. Enquanto dirigente, a gente precisa pagar mais ao partido e não o contrário. Pois bem, eu acho que sim, que tem que ter um sistema, né? Um sistema pluripartidário, mas eu penso que tem que diminuir. Acho que a cláusula de desempenho ajuda um pouco nisso, né? No Brasil foi criada e aos poucos ela vem desempenhando esse papel, né? Vocês devem estar estudando isso, a cláusula de desempenho vai diminuindo se você não fizer tantos deputados, se você não tiver em tantos estados fazendo tantos %, e vai aumentando essa porcentagem. Então, se você não atinge esses níveis, você vai perdendo direitos políticos, né, enquanto partido. Então, você deixa de ter tempo de televisão, você não participa do tempo de televisão em rádio. Então, isso serve para também ir minando esses partidos, que são partidos de aluguel, né, que você tem vários partidos pequenininhos ali. E eu sou a favor disso, que de fato tem uma cláusula de desempenho, que os grandes partidos eles tenham projetos, tenham programas, e que as pessoas entrem nesse partido por identidade, por se identificar com esses programas ou aquilo que eles defendem. Então, sim, sou a favor. Não sou a favor por exemplo, de um estado de partido único. Por mais que eu entenda que nesses países existam isso, como China e Cuba, e que esse não é uma polêmica, não é uma grande polêmica nesses países, porque eles estão acostumados com isso. Não é algo que... eles não têm, assim, é como se eles estão há tanto tempo nesse regime, nesse sistema, que para eles, ok, é isso. Aí no Brasil não é assim, sabe assim? Para eles é tipo... natural. Não, aqui é assim. Eles reclamam talvez de uma falta de uma atenção maior, ou eles reclamam. Não é possível dizer, por exemplo, que em Cuba ou na China não possa ter críticas a uma ação governamental. O que não pode ter é o ad hominem. Você não pode tirar uma onda com um presidente na China, com um dirigente de uma província na China. Você não pode, enfim, tratar mal, falar mal, né, de um presidente em Cuba. Isso aí, com as autoridades todas. Que é o normal, deveria ser assim, né? Deveria ser em todos os lugares. Deveria ser, as pessoas precisam respeitar as autoridades. Elas estão legitimadas por o processo do seu país. E isso, sim, é penalizado. Mas, tirando isso, as pessoas têm feito... Ultimamente, inclusive, estava lá... Ontem, eu acho, antes de ontem, saiu uma matéria que foi distribuída pela EFIA, que é uma empresa espanhola de comunicação, mostrando numa das províncias no interior de Cuba, algumas pessoas jogando pedra e querendo tocar fogo na sede do Partido Comunista Cubano, numa dessas cidades do interior. Que, para mim, é uma questão muito interessante entender, né? Porque era mais fácil jogar numa embaixada dos Estados Unidos, né? Porque não é o Partido Cubano que está causando a asfixia social que existe hoje naquele país, né? Você pode fazer crítica? Pode. Tá lá. E tanto é que eles fizeram, estava lá jogando e ninguém foi preso por conta disso, né? Durante a tua visita, Léo, o que chamou mais a atenção em relação a fazendo uma correlação entre Estado, sociedade e participação política de Cuba? Eu não consegui perceber. Eu sou um estudioso da participação social, na minha formação. Fui secretário, inclusive, de participação social aqui em Caruaru. A gente fez um projeto muito, muito importante, né, de desenvolver
a participação das pessoas. Você tem 2 modelos, né, no mundo democrático, e até nesses regimes mais fechados, né, num sistema democrático deles, da forma como eles entendem a democracia, ou você segue uma linha de participação social, democracia participativa, ou você segue uma linha mais centralizada na administração central do seu governo. O que é que eu quero dizer com isso? Na participação, na democracia participativa, os governos municipal, estadual, federal estimulam que você ouça a sociedade, que existam instrumentos de gestão que permitam que a sociedade possa participar, opinar ou até definir políticas, né, públicas, que são fundamentais para a gente. E tem o outro lado, que é a velha política, que é aquela que define, não. Está centralizada nos caciques, aquelas pessoas. Então, essa vai ser uma disputa de muito tempo. Por um tempo, os governos do PT defendem esse projeto. Isso fortaleceu a democracia participativa, né? Você tem aí os órgãos de controle social, né? Por exemplo, os conselhos municipais. Né? Estudei muito conselho municipal. Qual que é a ideia? Você tem lá o Conselho Municipal da Saúde. Você tem ali, ele é tripartite. Você tem uma parte, são 3 partes. Você tem a parte lá que é gestão, governo. Você tem a parte de usuários. E você tem a parte dos... usuário, governo e sociedade, né? Que trabalha isso. Então, ONGs, clínicas. Então, você tem as 3 partes aqui. Quem produz saúde, governo e sociedade civil. Então, quando você coloca essas pessoas para dentro para discutir a política e fiscalizar recurso, quanto vai do dinheiro, para onde vai, como vai, são órgãos que garantem maior transparência na gestão. Então, é por isso que uma gestão mais conservadora evita fazer política de participação. Porque diminui o controle social, se diminui o controle social, diminui a transparência. Então, essa é a disputa. No final das contas, o que se disputa é a transparência dos recursos. É como esse recurso está sendo utilizado. Então, esse é o grande debate que a gente tem feito e que aqui em Caruaru a gente perdeu muito disso, tá? Mas que exista, mas a ideia de você ter conselhos municipais, de você ter conferências municipais. E a SES, inclusive, já foi casa da Conferência Municipal das Cidades. É uma parceira disso. Enquanto secretário, a SES foi parceira disso, abriu as portas da universidade para isso. Você tem ali o orçamento participativo, que nada mais é do que você garantir que uma parte do orçamento do seu município, e é uma parte, tá? Vamos fazer uma pizza aqui, se você tira ali 5% da arrecadação do seu município, você determina que esse 5%, a sociedade vai dizer, vai dialogar, discutir prioridades. E ela vai apresentar as prioridades dela para a cidade. Qual é o grande problema que você tem nisso? Qual é a grande dificuldade de uma gestão ou de um gestor em permitir com que uma parcela da sociedade possa opinar e, a partir daí, inclusive, você identificar novas lideranças que podem ajudar a fortalecer a democracia. Então, eu penso que esse é uma disputa de sociedade que a gente tem, visão de mundo, para onde nós vamos, que mundo a gente quer, é um mundo que as pessoas possam participar mais, onde você possa ter profissionais liberais, onde você possa ter uma pessoa que está na rua, veja, você tem uma rua lá que ela não está calçada, está cheia de buraco. Se você tem um orçamento participativo, você vai para a plenária do orçamento participativo e discute com as pessoas dizendo que é importante que aquela rua seja calçada. E você vai ter um orçamento para isso. Então, eu acho que só é conquista, só é positivo um governo que ele seja mais aberto às políticas de participação social e à democracia participativa. Certo. Agora vamos conversar sobre direito e instituições. O princípio da separação dos poderes é um dos pilares do constitucionalismo moderno. O senhor acredita que esse equilíbrio está funcionando bem no Brasil hoje? Acredito que sim. Acredito que sim. Acho que tem que melhorar? Acho. Acho que a gente tem que refinar mais? Acredito que sim. Agora, as instituições no Brasil funcionam. Né? A gente questiona por um lado, por um outro, a partir de narrativas, mas, de maneira geral, elas funcionam, elas existem, elas têm suas competências garantidas.
sabe? Assim, eu não sou daqueles que pensam que a gente tem... que as instituições não estão funcionando. Pelo contrário. Acredito que sim, que estão funcionando e que essa... E é engraçado que tu fala isso, porque isso é uma narrativa hoje do Congresso Nacional, né, de parte dos congressistas, que falam que o Supremo Tribunal Federal está tomando posições em detrimento deste Congresso. Mas veja... E como é que o senhor avalia o papel do STF no cenário da política atual? Veja, não só do STF, mas a justiça, ela só funciona quando ela é provocada. E o que tem acontecido é como no nosso sistema, né? O sistema que a gente usa. Então, essa provocação, ela tem acontecido porque o legislativo tem deixado de legislar. Tem sido omisso em alguns casos e só fica ali em pautas monotemáticas, vamos dizer assim, né? A oposição ao governo Lula, ele passou agora, está passando pelo 4º ano só discutindo anistia. Com tantas coisas que a gente podia estar discutindo aqui. Verdade. Com tantos problemas que o Brasil tem. Por que essas pessoas não estão discutindo, por exemplo, o fortalecimento da saúde? Discutindo, por exemplo, como é que a gente vai fazer uma melhor distribuição de impostos, que seja a tributação seja mais justa? Por que a gente não está discutindo, por exemplo, por que a gente não faz uma tributação sobre consumo que ela seja mais equilibrada? Por que eu, que sou trabalhador, tenho que pagar num quilo de café, não sei quanto está, 15 reais, 16 reais, e o cara que é multimilionário paga os mesmos 16 e ele não paga um imposto maior? Então, essas coisas, eu acho que a gente precisa discutir mais, e eu não vejo o outro lado discutindo isso. É uma discussão muito vazia, só estão discutindo questões de interesse de uma casta política que querem a liberdade de Bolsonaro, porque Bolsonaro é um líder carismático, e eles entendem que esse líder carismático vai ajudar a eleger mais deputados para terem mais orçamento secreto, para terem mais benefícios, para terem mais privilégios, em vez de estar discutindo de que forma a gente pode, de forma sensata, discutir coisas que podem melhorar a vida de todo o país, como essa coisa da distribuição de renda, como você ter uma justiça tributária do nosso país. Eu acho que é um grande avanço, mas ainda muito pouco porque a gente pode fazer. Por exemplo, essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ou uma isenção parcial, uma diminuição, na verdade, nos impostos para quem ganha até R$7.350. Isso já é um grande avanço. Mas, Rochelle, se eu for pegar esses milionários, eles pagavam de imposto 1%, 2%. E a negociação que o Fernando Haddad conseguiu fazer com o Congresso para aprovar foi deles pagarem até 10%. A gente paga 17%, 20% de imposto de renda. E os caras estão gritando, chiando, porque vão pagar até 10%. Quem pagava 3% aumentou 7% para chegar a 10%. Quem pagava 8% aumentou só 2% para chegar a 10%. E eles estão numa gritaria, histeria, porque eles vão pagar 10%. Enquanto a maioria da população brasileira precisa pagar entre 17% e 27%. E sobrevive com o salário mínimo. Então, por que isso não está na pauta, sabe, desses políticos conservadores? Então, essa precisava ser uma pauta para o Brasil, porque isso determina interesses de toda a sociedade, e não apenas de uma parcela ali, que muita gente que nem tem os mesmos privilégios que eles, continuam defendendo os privilégios desses. Então, é algo que a gente precisa acordar também para isso. As pessoas precisam acordar. Por que você está defendendo, sabe, os interesses de um... Eu fico brincando às vezes que tá o cara vendo na televisão o movimento dos trabalhadores sem terra, entrando numa terra improdutiva, de um latifundiário grileiro que ganhou aquela terra, sabe-se lá como. Aí o cara tá morando de aluguel e dizendo, olha pra aí, que bando de vagabundo. Meu irmão, tu tá morando de aluguel. Tu não tem tua propriedade. Se morre, não tem onde cair morto. E está lutando pelos privilégios de uma classe política de latifundiários que grilaram terra. O que é grilar terra? É roubar terra pública, fraudar documento para dizer que essa terra é sua.
Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais consciência de classe, inclusive, de entender quem somos nós e o que nós precisamos defender. É uma vergonha o Brasil não ter feito a reforma agrária, de dividir as terras do nosso país. A França fez isso, a Europa fez isso, os Estados Unidos fez isso. Então, não dá para a gente ficar aqui com preconceito com o debate sobre a reforma agrária. É muito melhor você ter uma reforma agrária que permita que acabe com essa pressão social nas grandes cidades. Caruaru está inchada. Por que tem tanta gente pobre que está vindo para Caruaru, está começando a morar nas periferias? Porque aqui tem um centro de dinheiro. Caruaru tem uma previsão orçamentária, Rochelle, de mais de 2 bilhões de reais. Caruaru não é uma cidade pobre, muito pelo contrário. No meio das outras cidades aqui do Agreste, nós somos um oásis. Caruaru é uma cidade que tem muito dinheiro. Então as pessoas vêm para cá. Se você faz uma distribuição de terra, as pessoas terem a sua propriedade, terem sua terra garantida para produzir. O cara não estava enchendo a cidade para morar na beira de um esgoto, sabe assim? De forma desumana, sem dignidade nenhuma. Então, por que a gente é contra uma reforma agrária? Ah, porque é o MST? Porque... Meu irmão, você tem que pensar que as pessoas precisam ter condições. E o governo tem condições de dar, porque tem muita terra no Brasil. Tem muita terra. Agora ela é mal distribuída. Está na mão do latifundiário, está na mão de grandes empresas, grandes corporações. Por que eles não querem liberar? Porque terra tem um valor muito grande. E eles querem que a terra vire um patrimônio hereditário, que vai passar de filho para ainda como é. As capitanias hereditárias têm famílias hoje tradicionais no estado de Pernambuco, não vou nem para fora, que continuam muito ricas, multimilionárias, porque ganharam terra. Ganharam terra do governo. Viraram coronéis, viraram governadores. Você vai pegar a história de Pernambuco. Então, eu acho que se a gente para de pensar pela ótica dos já privilegiados e passa a pensar pela ótica de classe, né, de gente normal, de classe média, não estou dizendo que o cara precisa ser pobre para pensar sobre isso, não, mas de classe média mesmo, precisa pensar. Porque se a gente não pensa uma melhoria, inclusive da galera que é mais pobre, as pessoas que são mais pobres, esses pobres vão pegar primeiro a gente. É como o senhor publicou hoje pela manhã, eu dei uma olhada, não precisa passar fome para lutar pela fome. Exatamente, exatamente. Achei muito pertinente. Eu não preciso da política de acesso à universidade pública federal para defender que tem acesso. Eu não preciso brigar para um Bolsa Família. Receber para poder brigar pelo direito, né? Brigar. Porque a partir do momento que essas pessoas melhoram a sua condição de vida, melhoram a condição de vida da sociedade. Esse cara que está passando fome, que vê o filho passando fome dentro da casa dele, e ao ver o filho passando fome, o cara vai roubar... É um colapso, né? Ele vai roubar quem, Rochelle? Vai roubar o rico milionário que anda de helicóptero ou de carro blindado ou a gente? Então, assim, ou a gente entende quem a gente precisa defender aqui nesse jogo, esse tabuleiro gigante da sociedade, ou a gente está ali, continua garantindo o privilégio de quem já tem muito. E não é inteligente, né, a gente garantir o privilégio de quem já tem muito, quando se tem muito que pode ser distribuído. Sobre ativismo judicial, o senhor acredita que existe no Brasil hoje? Acredito que existe ativismo judicial de todos os lados, de todas as matrizes ideológicas. Acredito sim. E acho que é possível ter ativismo judicial. Só não creio, eu acho que as pessoas precisam ser muito sérias, principalmente os magistrados, de garantir com que nesse ambiente e na sua atribuição você siga a lei, siga a Constituição, siga as normas, seja de fato um normalista, você siga as normas, siga as orientações. Mas todo mundo, as pessoas, elas são... Não dá para dizer que um juiz não vai se importar mais, ou no sistema judiciário como um todo, no Ministério Público, não vai se importar mais, ou não vai doer mais no coração dele se ele é um ativista do meio ambiente, por exemplo, quando ele está tratando da questão ambiental. Claro que isso vai incomodar as pessoas e a gente não pode dizer que isso não existe, porque isso é uma hipocrisia. Mas que as pessoas, nas suas atribuições, elas precisam ser fiéis àquilo que elas toparam ser, sabe? Enquanto juízes, enquanto promotores, enfim, todos os ambientes do sistema judiciário precisam ser fiéis, fizeram juramentos para isso. Né? E o juramento não pode servir a partir do sabor dos ventos, né? Da conveniência. Elas precisam ser
rigorosas naquilo que assumiram o papel de cumprir. Eu acredito, eu tenho isso como uma busca, que nós precisamos o tempo todo estar alertas a isso, para, inclusive, não permitir com que aquilo que precisa ser e funcionar da forma como deve funcionar, a gente precisa estar sempre atento. No debate constitucional existe a discussão entre supremacia judicial e supremacia parlamentar. Quem deveria ter a última palavra em temas sensíveis? Essa pergunta é excelente, hein? Mas é aquilo que eu estava falando. Quando o poder legislativo ele deixa de cumprir o seu papel, vai cair no judiciário. Vai cair no judiciário. Deixa uma brecha, né? Vai cair, porque não existe espaço vazio no debate de sociedade. Então, assim, se você não tiver equilíbrio, os dois estiverem funcionando, e ao contrário é verdadeiro também, tá? Se o judiciário também não estiver funcionando bem, o legislativo vai construir um debate que vai ganhar a sociedade. Hoje não é o caso, hoje é o contrário. Na opinião do senhor, o modelo brasileiro de controle de constitucionalidade fortalece a democracia ou pode gerar uma concentração de poder? O modelo brasileiro de constitucionalidade atual favorece a democracia ou centralização de poder? Ou pode gerar uma concentração de poder? Eu penso que principalmente no Supremo, onde chegam essas questões mais polêmicas e de embate, eu acho que ele tem avançado. Eu acho que tem sido um Supremo Tribunal que tem debatido questões sociais com mais... mais firmeza? Não, nem com mais firmeza, sabe, Rochelle? Mas eu acho que com mais atenção a ouvir a sociedade. E eu acho que isso é importante. Quando o Supremo, que vai trazer essas definições, né, e essas normativas para a nossa Constituição, se eles estão mais abertos, eu entendo que está mais. Eu faço política há 30 anos. E se eu olho para trás ali, 30 anos para trás, eu sinto que há um avanço, sim. Há um avanço com as mulheres participando, né, do Supremo. Então, tem um olhar diferenciado. Então, essas coisas fazem com que as questões sociais do nosso país tenham avançado. É lento? Muito lento. Mas tem avanço. Quem diz que não tem avanço é uma desonestidade intelectual. Tá? Então, há um avanço, há o debate sobre a questão da violência contra a mulher, o debate sobre a violência contra a população LGBT, debates sobre questões ambientais, esses que são mais... cada vez mais necessários, né? Mais necessários e que estão virando cada vez mais pauta de interesse da sociedade. As respostas estão sendo mais minuciosas, mais cuidadosas. Eu vi ontem ou antes de ontem o ministro do Supremo, Flávio Dino, dando uma resposta muito interessante a um questionamento da sociedade sobre juízes que, condenados, eles continuavam, mesmo perdendo as suas funções, continuavam a receber, era como se estivesse recebendo uma aposentadoria antecipada, e isso era um absurdo. Então, inclusive, juízes comprometidos com corrupção, e os caras se aposentavam de forma precoce, e mesmo assim continuavam recebendo salários, coisas absurdas. E ontem houve uma definição muito importante. Eu acho que essas pequenas mudanças, quando você tem ali ministros e ministras do Supremo que têm uma cabeça mais aberta às mudanças da sociedade, ajudam também o nosso judiciário a ser melhor. Sobre redes sociais e política. O senhor concorda que as redes sociais democratizaram o debate público ou ampliaram a radicalização política? As duas coisas. Ela democratizou porque muita gente não tinha acesso, principalmente a camada mais pobre da sociedade. Então, você tem acesso às coisas do Brasil e de fora do Brasil, inclusive. Então, acho que sim. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma regulação urgente. Quem determina, Rochelle, o que eu vou ver nas minhas redes sociais ou não, não sou eu.
É um algoritmo. E esse algoritmo ele não faz isso de forma aleatória. Ele faz isso de forma dirigida. E a gente já tem exemplos disso, de manipulação nas redes sociais, em processos eleitorais. Isso me preocupa muito, inclusive, porque a tendência é que isso aconteça no Brasil, tá? Nas próximas eleições, de que eu estou lá, eu sou presidente do PT. A maioria do conteúdo que eu consumo é um conteúdo progressista, mais à esquerda, né? Centro-esquerda, que eu mais olho. Apesar de que eu olho também o outro lado para estar sempre me embasando, né? Mas chega com muito mais facilidade um conteúdo da direita no meu perfil do que os conteúdos de esquerda chega para a direita, para quem ocupa o negócio de direita. E isso é muito grave, tá? Então, o senhor vê hoje a política como isso está na contramão da democracia. Mais de algoritmos, ela depende mais hoje de algoritmos do que de argumentos? Que é o quê? Que a política? Que a política hoje nas redes sociais, ela depende mais de algoritmos do que de argumentos? Não é que ela depende, ela está sendo influenciada. Manipulada. Exatamente. É que ela depende. Ela está sendo direcionada a um setor da política brasileira que é absurdamente beneficiado pela forma como os algoritmos têm jogado as informações. Então, assim, se eu coloco algo no Reels do Instagram, o alcance é X. Se um cara de um partido da extrema-direita coloca, absoluta certeza, te digo com absoluta certeza, o algoritmo vai jogar para muito mais gente sobre as pautas que ele defende. Então, isso aí é algo que precisa ter alguma regulação. As pessoas, porque isso vai restringir a liberdade das pessoas. Não vai restringir a liberdade de quem se mantém sob a ótica da lei, da justiça, sobre os seus direitos e deveres. Vai cair em cima de quem comete crime. E quem comete crime, minha gente, ele precisa ser punido no mundo real e no mundo virtual. O mundo virtual não pode ser uma terra sem lei. Porque você só acha bom quando não te atinge. Quando chegar alguém e começar a te esculhambar, te detratar, te difamar nas redes sociais, aí tu vai dizer, gente, e agora? Não pode, eu tenho que acionar a justiça. Oxe, mas não é liberdade de expressão? Por que a pessoa não pode se expressar sobre isso? Não pode, as pessoas precisam respeitar ter um cuidado, né, sobre isso. A internet, ela não pode ser um instrumento para você falar o que você quiser, fazer o que você quiser. Eu recebi ameaça de morte muitas vezes, que ia bater em mim, que ia me matar. Gente indo... nas fotos que eu tinha o meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, um movimento, que era um movimento de jovens da extrema-direita aqui em Caruaru. E eu questionei, por que vocês estão monitorando, stalkeando uma criança de 6 anos de idade? Qual é a de vocês mesmo? Né? É o quê? É algum tipo de ameaça à minha família? Que relação é essa que vocês querem fazer aqui? Vocês acham que eu vou deixar de fazer política que vocês estão fazendo isso? Sabe? Então, assim... É sério, né? É sério, é perigoso. E não, gente, ter lei, ter organização não faz mal para a nossa sociedade. Botar um cinto de segurança, isso é obrigatório, um cinto de segurança. Não beber enquanto dirige. São políticas positivas. Uma política positiva de você não deixar com que falem ou façam qualquer coisa nas redes sociais não é negativa. É você regular um instrumento de comunicação, né, e de difusão de ideias. Então, se alguém fala sobre você, ad hominem, né, sobre a pessoa, agride a pessoa na sua moral, né, você não pode achar isso normal e achar que porque a rede social pode. Não pode. Essas coisas não podem acontecer. Precisa ter regulação, precisa ter instrumentos que permitam que seja regulado. E sim, gente, não é possível que as pessoas falem qualquer coisa nas redes sociais, porque não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Europa, não é assim na Austrália, sabe? Assim, eu estou falando dos países ditos ocidentais, né, de mentalidade ocidental, todos eles têm regulação. Todos, até nos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora, inclusive, está perdendo, né? Que eu acabei de falar mais cedo, no ranking da sua liberdade, né, da sua democracia, está perdendo porque está começando a condenar por expressões. Jornalista sendo posto para fora
né, por ter uma ideia contrária a Donald Trump. Então, é uma loucura isso aí. Eu acho que a gente precisa, sim, ter uma regulação, precisa ser respeitado. Se o cara na França começa a xingar o Emmanuel Macron, ele é punido, pô. Não é um negócio... Aqui no Brasil, o cara acha que pode chegar Falar e dizer, porque quer. Lula é isso, Lula é aquilo. Não, tem que responder. E Lula agora está começando a processar todo mundo. Está todo mundo sendo processado aí, porque diz um monte de mentira. E, obviamente, como é mentira, não consegue provar e é condenado, tendo que pagar indenizações, né, de milhares de reais ao presidente Lula. Respeito, né? Tem Ao que mínimo. haver. Vamos fazer agora um desafio ideológico. Vamos lá. Mais igualdade social ou mais liberdade econômica? Mas liberdade econômica... Eu não consigo enxergar o que enfim, qual é o conceito de liberdade econômica? Qual é o conceito? É neoliberal? Que você dizer que liberdade econômica vai permitir que as pessoas tenham mais acesso aos bens, mas como é que ela chega a ter acesso ao bem se ela não tem condições de pegar um ônibus para entregar um currículo no centro da cidade? Então, assim... Então, como é que era a primeira? Igualdade social. Igualdade social. Se você tem igualdade social, você vai aumentar o nível de consciência das pessoas. A liberdade econômica, ela se dá a partir do momento que você qualifica mais as pessoas. Elas, de fato, têm acesso a melhores salários, a melhores condições, e aí ela vai ter liberdade econômica. É falsa essa ideia de que quanto mais liberal, né, melhor é a sociedade. Não existe um efeito de causalidade direta sobre isso, né? O capitalismo não conseguiu comprovar isso na prática. Os Estados Unidos está com um monte de gente hoje que mora no meio da rua. Eu estava falando com uma amiga minha que disse que foi andar na calçada da fama em Los Angeles e não conseguiu, de tanta gente drogada lá de fetamil, né? Da droga que está tomando conta dos Estados Unidos, porque a galera arreia, fica lá no meio, você fica encostando assim, a perna assim para tirar a pessoa da calçada da fama, porque o povo está no meio da rua, dormindo, uma loucura, né? Então, assim, a liberdade econômica, ela tem que vir totalmente ligada a você ter uma manutenção de igualdade social. Se não for isso, para que serve a igualdade econômica? A liberdade econômica? Liberdade econômica porque você não tem dinheiro? Não serve de nada. Estado forte ou Estado mínimo? Estado forte, sempre. Sempre. Qual é o estado mínimo que funciona? Qual é o estado mínimo que funciona no mundo hoje? Aí alguém pode chegar para mim. Estados Unidos da América. Todas as pesquisas, todas as empresas que precisaram, que iam quebrar, bancos que iam quebrar, o governo dos Estados Unidos foi lá e salvou. Todas as pesquisas científicas, todas, tá? Dos Estados Unidos. Uhum. Ou elas acontecem através de financiamento do Estado às Forças Armadas, ou as instituições educacionais, né? Que agora Trump está brigando com Harvard lá, né? Mas é financiamento privado, mas é financiamento público também, subsídio do Estado, né? Da União, em todos os países. Então, assim... porque o Estado mínimo, porque as pessoas vão ganhar um voucher, não precisa mais ter o SUS, que eles vão ganhar um voucher e vão... Minha gente, é um negócio assim... Aí é engraçado a contradição. Eu tô demorando demais falando, né? Mas é a contradição. Você pega ali um brasileiro conservador, né, que não tem nem plano de saúde, que precisa do SUS, mas reclama que paga muito imposto. Mas se ele sofreu um acidente, o SAMU vai lá, atende ele de graça e vai lá. Nos Estados Unidos tem que pagar $1.500 só para a ambulância te levar lá. E aí chega o estadunidense aqui, o que a gente chama de americano, e o cara fica louco. Ele elogia muito o SUS. Não, eu fui lá, minha esposa sofreu um acidente, não paguei nada. Fui bem atendido, foi no seu... Bom atendimento. Então, assim, a gente precisa valorizar essas coisas, sabe assim? O sistema brasileiro, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é um exemplo muito positivo. Tem dificuldade? Claro que tem. Saúde é um negócio muito caro. Eu trabalho com uma senadora. Metade do recurso
Rochelle, dos senadoras e deputados, obrigatoriamente vão para a saúde. É muito dinheiro. E mesmo assim, não consegue manter. Um sistema numa qualidade, obviamente, de um serviço privado. Agora, existe? Existe. Se qualquer aluno daqui, ou aluna, sair aqui na frente da A6, um carro passou por cima do pé da pessoa, quebrou o pé, ela precisar do SAMU, o SAMU vai vir, vai atender ela de graça, ela vai para o hospital e vai ser atendida na hora pela emergência. É um serviço desse que no mundo você não tem de graça. Talvez em Cuba. Talvez em Cuba hoje. Mas no restante do mundo, até na China você tem que pagar. Até na China você paga. O serviço é público, mas você paga. Tá? As pessoas estão lá, são servidores públicos, mas você tem que pagar. É menor a taxa? É, porque o subsídio do Estado é gigante. Do país. O Estado que eu digo é com E maiúsculo. Né? Então essas coisas a gente precisa defender. Na opinião do senhor, qual o maior risco para a democracia hoje? O maior risco para a democracia é quem defende, por exemplo, um Estado governado por umas forças armadas, por militares conservadores. Sabe? Eu acho que o ataque à democracia, o ataque às instituições, falam tanto de direito à liberdade, mas querem tomar o poder por um golpe militar para justamente impedir que as pessoas se posicionem. Eu não tenho dúvida nenhuma, Rochelle, que se tivesse ocorrido, se tivesse sido concretizado o golpe, eu não estaria aqui dialogando contigo. Não tenho dúvida nenhuma. O governo Bolsonaro, através da ABIN, investigou mais de 230 mil lideranças políticas de esquerda e centro-esquerda nesse país. Investigou pela ABIN, a Agência Brasileira de Informação. Então, assim, é um absurdo o que eles queriam fazer. Eu tenho certeza absoluta que se Bolsonaro tivesse ganho as eleições, inclusive, né, que foi extremamente incompetente, porque deixou milhares de pessoas morrerem na Covid. E sabe por que ele deixou milhares de pessoas morrerem na Covid? Por que ele atrasou a vacina? Me diga, senhor. Vou lhe contar. Porque ele quis construir um esquema de cobrar $1 a mais por dose da Covaxin indiana. E quando chegou no sistema para o governo brasileiro pagar através do Ministério da Saúde, um servidor público que não tinha lado, mas entendeu que aquilo estava superfaturado, negou o pagamento. Se não fosse um servidor público concursado, que defende aquilo que eu estava dizendo aqui, que o servidor público que tem que honrar ali a sua posição, que fez um juramento, que tem que defender aquilo e não defender o lado A ou B, mas defender aquilo pela qual ele tem a sua função no seu trabalho, ele garantiu isso. Essa foi a demora de Bolsonaro, articulando uma forma de ganhar $1 a mais de superfaturamento por dose, tá? Cada ampola tem 5 doses. Então, por dose, Bolsonaro, e pode botar aí, vai ver um monte de jurista, vai ver isso aqui, né? Um monte de estudante de direito, pode ir atrás. Né? Se quiser me processar, venha processar aqui, que eu defendo aqui, não tem boquinha não. Por dose, era $1 a mais por dose que ele queria cobrar. Então, ele fez todo um movimento para que isso acontecesse, e aí foi barrado por um servidor público. E por causa disso ele demorou para ir atrás das outras, porque aí, não consegui resolver aqui, então agora vamos abrir o normal mesmo aqui. E aí, mais de 250 mil pessoas, dados dizem que nesse período que ele atrasou, morreu a mais 250 mil pessoas de Covid pelo atraso da chegada das vacinas no Brasil. Tá? São 700 mil pessoas que morreram, mas esse atraso, porque ele queria corromper o sistema, fez com que mais 250 mil pessoas, inclusive bolsonaristas, famílias de bolsonaristas, patriotas, como ele gosta de dizer, morreram sem ar. E aí vem agora a ironia do destino, né? Tá Bolsonaro no hospital com falta de ar. Parece que tem alguma questão divina aí, né? Respondendo por tudo isso que ele fez com o povo brasileiro. Se o senhor pudesse apagar uma decisão política recente do Brasil, qual seria ela? Apagar uma decisão política?
do Brasil, uma decisão política, pagar uma decisão política do Brasil. Uma decisão que tu fala aqui de um presidente? Isso, decisão... de uma autoridade. Uma decisão que se ouviu que foi prejudicial ao país e que não deveria voltar mais. Eu acho que as últimas decisões do presidente Lula foram de se elogiar, inclusive, contra o tarifaço, etc. Mas eu acho que a mais prejudicial foi recente, que ainda no governo Temer, do que ele chamava de ponto para o futuro, que foi a reforma trabalhista, né? Totalmente prejudicial ao trabalhador. Totalmente prejudicial ao trabalhador. É você dizer que agora ficou melhor porque o empregado vai poder negociar aumento de salário, vai poder negociar direitos com o patrão, isso é de uma hipocrisia, de um absurdo muito grande. Eu acho que esse talvez seria algo de uma posição de Estado que eu queria muito que fosse apagada, né? Mas está longe disso. Tá? O Congresso está mais conservador do que estava ainda no governo Dilma Temer. Né? Qual o maior problema estrutural que o senhor vê no país hoje? Acho que é a educação. A educação é... Eu já viajei por 18 países, assim, e você poder observar essa realidade. Já fui na África, já fui na Europa, agora na América Central, já viajei vários países da América Latina, mas você sente isso, que o Brasil poderia ser um país muito melhor se tivesse melhores condições educacionais. Assim. É uma falta muito grande, talvez porque a gente, como um país colonizado, demorou muito para deixar de ser colônia, e ainda tem muita gente com mentalidade de colônia, sabe que o Brasil precisa ser inferior aos outros países, que o povo brasileiro precisa ser inferior. E acho que quando a gente botar na cabeça que, de fato, nós precisamos ter uma identidade nacional, precisamos saber quem é o nosso povo, qual é a missão do nosso povo, por que nós precisamos ser uma grande nação. Quando a gente entender isso, eu acho que aí a gente vai ser uma grande nação. Mas isso só acontece com mais investimento. Então, quando a gente discute que precisa ter mais dinheiro na educação, os caras do lado de lá, os conservadores, dizem que é um absurdo se gastar tanto dinheiro no Brasil, que aumenta a dívida interna do Brasil, com investimento na educação, saúde e assistência social. Né? Para eles, dinheiro é bom para você salvar banco, né? Para você manter as negociatas que essas pessoas estão fazendo. Tá vendo aí o negócio do Banco Master? Bolsomaster, né? O cara falou, porque o Master é uma negociação... Só tem cara da direita, só tem cara ligado ao bolsonarismo. Você pega o celular do Vocaro aí agora, toda a lista do cara é das relações íntimas com gente da direita ou extrema-direita. Financiou campanha de Bolsonaro, financiou campanha do governador Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo. Então, ou você cuida, né, da educação, inclusive para que as pessoas tenham mais senso crítico e percebam isso. Eu tenho percebido muito isso. As pessoas não estão conseguindo nem entender o que é esse caso do Banco Master. Elas precisam entender, porque é grave, tem muito dinheiro envolvido, e não é dinheiro privado, tá? É dinheiro público. O Banco Master, ele começou a pegar cartas, né, de servidores públicos, né, em Brasília, em diversos estados, e esse dinheiro público foi para o ralo, porque foi entregue a um ente privado que fez aventuras, né, financeiras com esse dinheiro e que quebrou o banco, e agora vai ter dificuldade de pagar. E sabe quem é que vai pagar as pessoas que financiaram o dinheiro ao Banco Master? O povo brasileiro. Com certeza, é o Estado brasileiro que vai pagar. A conta sempre chega para a gente, né? Exatamente. As pessoas que investiram 1 milhão, 2 milhões, né, elas vão ter que receber de novo. E a indenização, quem vai pagar primeiro é o Estado, é o país. Até que se recupere esse dinheiro todo que foi perdido, quem está pagando somos nós, povo brasileiro. Quero convidar o senhor agora para participar de um ping-pong jurídico. É a primeira coisa que vier na cabeça. Tá bom. Palavra, vou tentar, vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva. Estadista. É uma palavra ou posso falar mais um pouquinho? Completo com a frase. Tá, eu acho que esse é um grande estadista. Apesar dele ser de esquerda, ele compreende a realidade do país e ele dialoga com diversos setores da sociedade. Jair Messias Bolsonaro. Um criminoso corrupto, sem alma, um
na minha cabeça, sinceramente, ele é um psicopata, assim, ele não tem amor por nada. Depois da Covid, assim, eu passei até a ojeriza desse cidadão aí e fico muito feliz que uma parte dos crimes dele já foi identificado e ele está no lugar onde ele deve cumprir a sua pena ali. Acho que é justo ele cumprir a sua pena, não acho que ele tem que morrer de pneumonia, mas acho que ele tem que cumprir a pena como qualquer outro criminoso desse país. Aborto. Eu, por princípio, sou contra o aborto, mas eu acho que é um debate que a sociedade tem que fazer quanto política pública, né? Acho que é desleal, é desigual. Eu não posso ser hipócrita. As pessoas que têm dinheiro fazem em clínicas boas, pagam para fazer o aborto de suas filhas, lindas, limpinhas, né? Elas têm direito a fazer o aborto e as pessoas pobres não têm direito. Inclusive, ver gente da direita dizer ela que foi violentada, a gente que foi violentada, que tem uma criança de 6 meses na barriga, uma menina de 10 anos, você vê as pessoas da direita dizendo o seguinte, que ela não deve abortar, que ela tem que criar. Uma criança gerando outra e ela tem que criar porque Deus assim fez e ela vai ter que criar. Mas se essa criança cresce, né, e vai pedir dinheiro na rua, eles acham que essa criança tem que ser exterminada, né, porque bandido bom é bandido morto. Então, assim, é um discurso completamente desconexo da realidade, né, contraditório, né, e que a gente precisa ter cuidado. A sociedade, ela não pode gerar... Eu fico chocado, me dá uma agonia de pensar, né, numa situação de uma mulher, principalmente uma mulher jovem, sendo violentada, ter que criar uma criança fruto de uma violência. Eu que sou homem, enxergo isso como algo muito grave. Imagine como deve ser a cabeça de uma pessoa que passou por isso. Então, esse é um debate que precisa estar na sociedade. As pessoas não podem falar só sobre si. Não sou só eu, mas é importante que as mulheres se posicionem mais, ocupem mais espaço na política, estejam mais nesse debate, porque é um debate que precisa ser feito. Eu acho que nem todo caso tem que ser aborto, mas eu acho que a legislação precisa tratar casos de aborto que são necessários para a gente não cometer injustiças sociais, né? Então, eu acho que é isso aí. Privatizações. Eu, por princípio, sou contra a privatização, porque, no final das contas, todas as privatizações se mostraram grandes negociatas para beneficiar interesses privados e de amigos, né, de empresas. Vou te dar um dado aqui. A Vale do Rio Doce, né, a maior empresa, que era uma empresa estatal, tá, de mineração do nosso país, ela foi vendida por um valor no governo Fernando Henrique, não lembro agora, não sei se era 3 bilhões, e o valor de lucro da Vale do Rio Doce, no ano seguinte que ela foi vendida, foi mais de 3 bilhões. Ou seja, o lucro da Vale do Rio Doce de um ano foi maior do que o preço que ela foi vendida. Isso é inadmissível. Isso está acontecendo agora na Sabesp, isso está acontecendo agora. Estou preocupado com essa aqui da Compesa. Foi o que eles fizeram na refinaria, venderam para um preço absurdamente baixo. Na verdade, são grandes negociatas, grandes acordos. Muito provavelmente, por trás disso aí, deve ter financiamento de campanha, deve ter esses processos acontecendo. Não tenho como afirmar isso, mas é muito provável que deve rolar muito dinheiro por fora, porque não se pode vender, né, um patrimônio público que foi construído com décadas por um valor que ele se paga em 2 anos. Verdade. Isso aí é ridículo. Né? Sem contar que, por exemplo, sou totalmente contra a privatização, por exemplo, dos Correios. Né? O setor privado vai querer entregar uma carta lá para os índios a 3 dias de barco? Não vai. Esse compromisso social que as empresas estatais precisam ter, eles não podem se perder. Né? Você não pode privatizar tudo, você não pode fazer com que tudo vá para o privado, porque quando vai para o privado, o empresário quer lucro, ele não quer outra coisa, ele não está preocupado com você. Ele não está preocupado se tu vai receber ou não vai receber a carta. Se for muito longe, for muito caro, ele não vai levar. Esse serviço não vai chegar em você. Se a água, né, tiver que mudar cano, encanamento para chegar naquela pessoa lá, o privado não quer saber. O público tem um compromisso social de dizer o seguinte: eu preciso levar água, porque senão essa pessoa vai morrer de sede. E manter as pessoas vivas, cuidar da sociedade é dever do Estado. Então, manutenção desses serviços é dever do Estado. Quando você dá essa responsabilidade a um ente privado,
ele não está preocupado com o social, ele está preocupado com lucro. Se ele comprou, ele está preocupado com lucro, com ganhar dinheiro. Ele não está preocupado em manter a sociedade bem, a sociedade viva, a sociedade com um serviço de qualidade. Urnas eletrônicas. Não tem o que falar, né? Assim, mais do que se investigou, mais do que se discutiu, né? Eu acho que o nosso sistema é um sistema importante, acho que é um sistema que não apresenta falha, é um devaneio absurdo, né? É um sistema que não passa pela internet, né? Então, acho que o sistema eletrônico... Inclusive, todos os políticos ligados a Jair Bolsonaro foram eleitos, tem uma maioria no Congresso, eleitos pela urna eletrônica. Os seus filhos foram eleitos pela urna eletrônica. E ele veio questionar a urna eletrônica, inclusive, né, inventando uma história lá com Carla Zambelli e um hacker de que teriam conseguido burlar, e depois já foi descoberto agora, tanto é que ela está condenada, que não há como entrar no sistema da urna eletrônica, porque ele não tem conexão direta com rede social, não tem Wi-Fi, não tem nada. Então, eu acho que é um sistema, pode ter falha, a gente descubra falha um dia, pode, será uma lástima, mas hoje, né, eu defendo que a urna eletrônica permaneça como está. Acho que é um sistema que é importante para a gente, e ele é muito reconhecido em vários lugares do mundo, sabe assim. Você pega as fraudes no próprio sistema estadunidense, o cara bota um voto numa caixa de correio que ele só vai ser lido 15 dias depois. E o que aconteceu nessas últimas eleições é o cara chegou lá, um maluco que era contra o presidente anterior, e tocou fogo numa caixa do correio para queimar o voto. Então, isso é uma loucura. Você não tem... Você perde o seu direito, você diminui a força da democracia quando a população vai perdendo o seu direito de escolha, de participar nos processos decisórios do seu país, né? Então, acho que a urna eletrônica garante muito disso, sim, desse processo. E está provado, né? A maioria do Congresso é de direita, não é de esquerda. Não é uma impressão, né? O voto impresso que vai garantir. Muito pelo contrário, vai gerar mais pressão social para que, por exemplo, não precisou nem de voto impresso para o dono da Havan dizer que os funcionários dele precisavam votar em Jair Bolsonaro. Depois foi processado por isso. Imagine se tiver voto impresso, que o cara vai ter que devolver o voto ali impresso para dizer aqui, ó, tá vendo, chefe? Eu, de fato, votei no teu candidato. Tá? Então, eu acho que é isso, né? Acho que é uma falácia, é uma hipocrisia, é uma desonestidade intelectual. O político de direita criticar a urna eletrônica ou questionar a urna eletrônica quando a maioria... Tá aí, Flávio Bolsonaro, deputado, senador, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, foram as mesmas urnas eletrônicas. As mesmas urnas eletrônicas dele foram de todos os outros. Elegeram a maior quantidade de senadores, safe, em Santa Catarina, Mourão, no Rio Grande do Sul, elegeram o astronauta lá em São Paulo. Quantos senadores eles não elegeram, Rochelle, com a urna eletrônica que Bolsonaro critica? E o voto do Senado é um voto direto, majoritário. Né? Não é proporcional. É direto, você faz a escolha ali. Da mesma forma que a senadora Tereza ganhou aqui em Pernambuco, com mais de 2 milhões de votos. Né? Se tornou a primeira senadora, primeira mulher senadora de Pernambuco. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela. O que eu vejo é que é uma falácia muito grande, né? É um discurso muito mais para diminuir a força das instituições, porque sabe que instituição fraca, você permite com que as pessoas manuseiem, né, ou manipulem melhor as questões do Estado. Maioridade penal. Diminuição da maioridade penal, tu está perguntando? Isso. Acho que não muda muita coisa, não. Vai acontecer aquilo que todo mundo já sabe. Diminuiu para 16, vão começar a recrutar de 15, de 14, de 13. Já faz isso agora, quanto mais se diminuir. Ou você melhora a educação e dá perspectiva, condição para o jovem dizer o seguinte, eu tenho a chance de ir para a universidade. Por que tu, quando era mais jovem, se liga o que eu vou dizer aqui. Quando eu era mais jovem, mas se aparecesse uma oportunidade de cometer um delito ou não, você pensava o seguinte, meu irmão, se eu cometo um delito, eu posso ser preso. Se eu for preso, o meu futuro, que eu penso em ser advogada, que eu não sei o quê, eu não vou ter mais. Não, acabou, né? O que acontece Fim com de o pobre? carreira.
pessoa pobre mesmo, miserável. Não tem acesso à educação, ela não E aí tem ela não tem a a perspectiva de um de futuro. ser alguma coisa a mais. De uma carreira no futuro. E é por isso que para ela, cometer um crime ou não, ir para cadeia ou não, essa galera... Se torna fruto do meio onde ela está vivendo, está inserida. Ou você dá educação e possibilidades para gerar nela uma perspectiva de futuro diferente, ou aí vai descendo. Daqui a pouco está com 10 anos ali. Vamos aprender com 10. Só a educação transforma e devolve, né? Sem contar que o próprio sistema hoje de reeducação não funciona. Você pega um menino desse de 16 anos aí, joga numa casa dessa aí. Quem está no direito, que faz estágio, sabe como funciona. Uhum. Então, assim, não resolve o problema. Não resolve o problema. Essas soluções mágicas que as pessoas tentam tratar, mas que a gente sabe, no fundo, que não resolve o problema. E o próprio judiciário sabe disso. Tanto é que ele cada vez mais tenta construir instrumentos para que evite que as pessoas vão para a cadeia, como inclusive, a audiência de custódia. Isso já é uma ideia, um conceito que já vem há muito tempo se discutindo, né? No judiciário, no mundo, tá? Dizendo o seguinte, nós precisamos pensar aqui, porque daqui a pouco não vai ter onde caber, vai ficar, já é um em cima do outro. Daqui a pouco vai ter que amassar o pessoal, comprar container e jogar esse povo dentro, porque não vai caber mais. Então, a própria mudança que trouxe essa questão da audiência de custódia já é isso. É uma discussão da ciência jurídica sobre como que a sociedade está tratando o encarceramento. Vocês sabem isso muito melhor do que eu. Léo, olhando para o futuro do país, o que precisa mudar na política brasileira? Na política brasileira, acho que os políticos têm que apresentar mais projetos para o país. Projetos sérios que discutam a sociedade, que melhorem a sociedade. E que o povo, a população, escolha melhor. Não é possível. Inclusive, as contradições, né? Como é que a população de Caruaru, por exemplo, um tratado de Caruaru, ou Pernambuco, a maioria majoritariamente vota em Lula, mas vota num deputado federal de direita, do PL, por exemplo, que existe hoje no estado de Pernambuco. Isso não existe. Porque você está votando num cara que pensa uma sociedade, uma visão de mundo de uma forma, e o outro que é completamente contrário, que vai fazer tudo para sabotar distintas, esse presidente de construir. Então, cabe muito a gente, enquanto sociedade, também prestar atenção no sistema político. E quem tem compromisso de projetos que sejam alinhados. Porque se essas pessoas não tiverem esse compromisso de projetos alinhados, vão ter essas contradições, e aí você elege um presidente achando que ele vai fazer X coisas e ele não consegue fazer metade, porque você ajudou a eleger um deputado que está atrapalhando ele a fazer aquelas coisas que você achava que ele ia fazer. Então, acho que isso é muito importante, todo mundo ter isso em ideia. Uma conscientização política maior. Claro. Encerramos por hoje. Muito obrigada, Léo Bulhões, pela disponibilidade. Desde o primeiro convite que foi feito, você sempre se demonstrou muito prestativo. Obrigado, só demonstra o tipo de profissional e pessoa que você é. Posso? À vontade. Minhas considerações, primeiro agradecer o convite, ter o convite, agradecer à SES pelo espaço, parabenizar o projeto. Acho que Obrigada. Isso é fundamental, difundir comunicação, democratizar a comunicação é importantíssimo. E dizer que estou à disposição. Espero que você tenha gostado. Muito. Espero que vocês também gostem. Aprendi muito, foi uma aula. E eu... honrado. E deixar aqui minhas redes sociais. Quem quiser me encontrar no Instagram. Fica à vontade. Léo Bulhões PT. Léo Bulhões PT. Me encontra no Instagram. Acho que no TikTok tá tudo isso aí, tudo igual, mesma coisa agora. E estou à disposição de continuar esse debate com quem mais quiser, quem assistir, quiser me seguir lá, quiser debater mais, quiser saber mais sobre Cuba. Nós estamos também pensando, vamos fazer uma noite aí para eu apresentar fotos, vídeos das coisas que aconteceram lá. Não sei quando vai ao ar aqui, mas daqui a uma semana. E te convidar para isso, para conhecer e me colocar à disposição, tá? Sempre que precisar, se quiser trocar outras ideias, tiver algum questionamento a mais que quiser fazer para o pessoal em sala de aula, já que isso vai ser transmitido, se tiver algo a mais que vier de perguntas, de dúvidas,
Pode me mandar, estou à disposição. Acho que isso faz parte da nossa luta para que a gente melhore essa nossa condição de debate político. Não digo nem de conscientização, mas de debate. As pessoas podem até pensar diferente. Eu sou muito aberto ao diferente também. Gosto de debater com quem pensa diferente de mim. E acho que é importante a gente debater ideias, né? Não sobre a cor da minha barba, né? Ou a cor do seu cabelo, mas sobre aquilo que a gente pensa sobre sociedade, sobre visão do mundo. Isso é o mais importante. Perfeito. Parabenizar aqui a técnica também. Agradeço. Pessoal. Agradeço também a Rafael Torres por toda Exato. a dedicação aqui, manutenção Obrigado, do estúdio, por sempre nos receber com muito carinho, muita atenção. Obrigada, Rafael. Agradeço também à instituição ACES UNITA por me proporcionar, enquanto estudante, cada vez levar um maior número de conhecimento a um número maior de pessoas, na pessoa do reitor Paulo Muniz e do vice-reitor Darcy Sintra. Meu muito obrigada. Só mandar um abraço também, né, para Paulo Muniz, para Darcy, querido amigo, né, e registrar a presença aqui da nossa turma da comunicação do PT. Que eu agradeço Laíde também. Lira e Renê Cruz, que estão aqui acompanhando a gente também. Muito obrigada, Laíde. Muito obrigada, Renê. Obrigada.